Fala pessoal, boa noite. Renato do canal Questione-se, sejam bem-vindos. Vamos esperar o pessoal chegar aí, o pessoal está chegando. Opa, o TK Games, o Fabiano, o Apenas Outro Fã, parou de ver a Netflix, oh, que honra, hein? Obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. Vamos participar todos juntos aí, é um bate-papo aí, para a gente ter ideia do que vai acontecer aí neste ano que vem. O TK Games falando aí que aí na Europa, aqui na Europa, por enquanto, o clima tá bom. Qual lugar da Europa você tá aí, TK Games? Fala pra gente aí. O Fábio Gonçalves aí, boa noite, Fábio. Então vamos esperar o pessoal chegar mais aí. O Fábio Rafael aí, né, consegui ver hoje. Eu tô aqui, aí sim. O Eduardo Rocha, boa noite. Fábio Gonçalves. Ah, o TK Games está em Portugal, então tem bastante... Você consegue ver bastante informações aí da Europa, né? Pode trazer até pra gente aí, se souber de alguma coisa, viu? Pode ficar à vontade aí para trazer. O Alan, boa noite. Sejam bem-vindos. O Raul Lindon, canal top, manda um alô. Um abraço, meu amigo, um abraço para você aí. Santos novamente com a gente aí, boa noite, Valmir. No jornal já não diz quase nada sobre conflitos. Cara, eu falo para você que isso é mundial, né? A grande mídia aí, eles não noticiam tanto, né? O quanto a gente gostaria, né? Não tanto quanto a gente gostaria, eles acabam não noticiando. Então, isso que é chato pra caramba. A gente tem que ficar angariando matérias e materiais, né? Para poder estar sempre atento aí aos acontecimentos. Então, graças a Deus que hoje tem a internet, né? Para a gente poder ficar ligado e poder fazer a filtragem dos materiais, né? Então, pessoal, o que a gente vai falar hoje aqui, né? Enquanto o pessoal vai chegando aí, né? Lembrando, né, que o YouTube está com um problema aí e as pessoas não estão recebendo notificações, né? Muitos aí ficam sabendo na hora, assim, da live ou do vídeo enviado, ficam sabendo apenas ali quando estão navegando no YouTube, né? Que tem alguma notificação por ali, mas no celular, no próprio YouTube deles ali, então tá difícil receber a notificação. Então, até hoje aí já tem mais de uma semana que tá com esse problema. E fora que os canais estão perdendo inscritos, só da pessoa não assistir um vídeo, por exemplo, recebe a notificação, e aí ela não tem tempo de ver naquele horário, ela vai e descarta aquela notificação. Aí ela automaticamente está se desinscrevendo do canal, pessoal. É um bug aí doido. Então, se acontecer aí, o pessoal fica atento, volta ao canal, se inscreve aí para a gente manter contato. O Eduardo Rocha aí, vamos começar sim, vamos começar, que é um assunto bem legal, e eu trouxe umas coincidências tremendas, né, que é referente a Donald Trump, que é como o título eu coloquei aí do vídeo, né, que ele vai ser o melhor amigo de Israel. No final, eu deixei separado alguns possíveis confrontos aí, que a mídia já está falando, de 2017, né, porque a gente está aí há poucos dias de 2017. Lembrando aí o Facebook do Questione-se também, o pessoal pode acompanhar por lá, a gente posta as matérias lá. Tem o Twitter também, tá, pessoal? E é tudo QTS Questione-se, então vocês podem acessar aí. Olha o que eu vou deixar separado aqui, ó, que eu deixei grifado. Aí vocês vão me perguntar por que eu tô com a Bíblia online aberta aqui no canal, né? Eu que não costumo misturar, né? Religião com o canal aqui, eu sempre separo. Mas esse assunto, pessoal, como fala de Israel, existem algumas possibilidades que a gente tem que discutir e tem que trazer ao canal. Eu tive que trazer para cá para o canal. O que acontece? 45, o que ele fala? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, mão direita, para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis.
para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. É só para uma introdução para vocês aí entenderem no final por que eu li Isaías 45. Tá bom, pessoal? Vocês vão entender aí. Aqui no site do G1, se vocês fizerem a busca, como eu fiz aqui, ó, Trump e Israel, vocês vão ver diversas matérias relacionadas a Donald Trump e a Israel, tá certo? E aí eu peguei uma matéria aqui. Isso também acontece em outros sites aí de notícias, como é o outro que eu separei, também o Sputnik News também tem lá. E o que acontece? A matéria, e ela é até recente, tá, pessoal? Ela é recente, foi esses dias agora. Trump escolhe judeu de extrema-direita para a embaixada de Israel. Escolha foi criticada por líderes palestinos e até mesmo judeus, da ala moderada, né? Que não é o de extrema-direita, né? Não é o ultra-ortodoxo. E fala aí que Obama aluga escritório perto da Casa Branca. Vai se tornar ativista. Olha só, pessoal. Olha que engraçado. Vocês estão entendendo aí o que já está acontecendo aqui? Só a introdução, olha só o que já está acontecendo. O pessoal chegando aí, o Paulo, né? O Raza. Sejam bem-vindos, meus amigos, aí sempre acompanhando. Hoje, lembrando que eu vou trazer uma proposta aí para os inscritos, tá, pessoal? Vocês acho que vão gostar aí. Mas eu vou deixar para o final, tá? O que acontece? Olha só, eu vou destacar aqui algumas partes. Trump escolhe judeu de extrema-direita, é aqueles conservadores, ou seja, ele preza por tudo aquilo lá que vem desde antigamente, né? Desde os tempos antigos, de Israel, do povo judeu, seria um de extrema-direita, que ele se refere aqui. Para a embaixada de Israel. E onde vai ser essa embaixada? Segundo o Donald Trump, vai ser em Jerusalém. Olha só, hoje ela é em Tel Aviv. Tel Aviv, que também é capital de Israel. Porém, o que eles lutam é para que Jerusalém seja reconhecida pelo mundo como a capital de Israel. E aí o Donald Trump veio em sua campanha, e também logo após aí vencer, né, as eleições, ele veio e disse que Jerusalém vai ser a capital de Israel. Olha só. E aí o que vai acontecer? Como eu disse ontem na live, os muçulmanos, os árabes e todo aquele que é contra Israel, que se levantam contra Israel, o que eles vão fazer? Eles vão bater de frente. E aí tivemos a Palestina, né, foi um dos primeiros a se manifestar, dizendo que vai tornar a vida de Israel e de Trump um verdadeiro inferno se ele fizer isso, né? E o que eu acredito já é que já está tudo preparado, porque por ele escolher essa pessoa aqui na matéria eles trazem. Eu vou passar o vídeo rapidamente, é um vídeo de 2 minutos, tá bom, pessoal? Isso é do Jornal Nacional. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a causar polêmica. Dessa vez foi na escolha do novo embaixador americano em Israel. David Friedman é um advogado especializado em falências, sem experiência diplomática. Donald Trump disse que a escolha reflete um compromisso de aprofundar as relações entre Israel e Estados Unidos. A nomeação, que ainda precisa ser confirmada pelo Senado, sinaliza uma mudança de rumo. Friedman questiona, por exemplo, que a criação de um Estado palestino seja o caminho para alcançar a paz. Há décadas, a chamada solução de 2 estados é o ponto central da política americana e da Organização das Nações Unidas. Friedman também defende a construção de assentamentos judaicos em territórios palestinos. A escolha foi criticada por líderes palestinos e judeus da ala moderada. E ao reagir ao convite de Trump, Friedman afirmou que está ansioso para assumir a embaixada americana em Jerusalém. Os Estados Unidos mantêm a embaixada em Tel Aviv há 50 anos, porque apesar de capital israelense, Jerusalém é território disputado pelos palestinos. Na última entrevista coletiva do seu governo, o presidente Barack Obama evitou criticar as nomeações de Trump e, de forma geral, disse que a política externa americana pode se beneficiar de um novo ponto de vista. Some new perspectives.
Obama falou principalmente sobre os ataques cibernéticos contra o Partido Democrata, que as agências de inteligência americanas atribuem ao governo russo. Quase nada acontece na Rússia, especialmente no que diz respeito aos Estados Unidos, sem o conhecimento de Vladimir Putin, resumiu o presidente. Not much happens in Russia without Vladimir Putin. Ele disse que discutiu o assunto diretamente com o presidente russo em setembro e alertou que haveria consequências. Barack Obama não vai mais ter esse palco poderoso que é a Casa Branca, mas ele não vai sair de cena. Alugou um escritório a algumas quadras daqui. Vai trabalhar em projetos que irão da defesa do meio ambiente à reforma do sistema eleitoral americano. Ele vai se tornar o que não pode ser no governo: um ativista. Olha aí, pessoal, prestaram atenção? Alguns pontos aí que eu destaco. Primeiramente, seria o do judeu, né, de extrema-direita, o Friedman, né? O sobrenome dele é judeu também, né? O Friedman, ele já declarou que ele quer assumir, mas quer assumir a embaixada em Jerusalém. Ou seja, ele já dá como certo que a embaixada vai ser mesmo em Jerusalém. Então, isso é fato, pessoal. Com certeza, Trump, em reunião com ele para poder fazer a proposta para ele ser embaixador em Israel, já deixou abertamente para ele: você vai ser em Jerusalém. E ele vai divulgar a carta, vai ser o que deseja, né? O desejo dele é ser embaixador em Jerusalém. Ou seja, eu traduzo tudo isso como líquido e certo. Primeiro ponto: a embaixada vai ser em Jerusalém. E isso vai mexer com o mundo todo, porque muitos já estão abertamente reclamando aí, né, dessa mudança no material apresentado pelo Jornal Nacional. Já há 50 anos, né, a embaixada americana em Tel Aviv, né? O Alan falando aí, né, teria que aprofundar mais na informação, porque o G1 é Globo, Globo é lixo. Eu concordo com você que a Globo é lixo, pessoal. Eu também concordo, não discordo não. Mas tem algumas matérias que dá para aproveitar, porque, na verdade, eles replicam muitas matérias, né, que são de oriundas de outros sites, de outras agências de notícias, tá? Mas eu também não discordo não, tá? Quanto à Globo. Aí o Wagner disse aí, né, que em breve o templo vai ser reconstruído. Pessoal, eu estou aí apostando todas as fichas que 2017 vai ser o tempo desta reconstrução. Aí eu vou mostrar alguns números daqui a pouco para vocês, que foi uma matéria interessante, que saiu em um site também estrangeiro, tá? Grazi Costa aí chegando. Boa noite, Grazi. Boa noite. Seja bem-vinda. E aqui na matéria, ele descreve aí o que foi visto no vídeo, certo? Eles falando do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a causar polêmica. Desta vez foi a escolha do novo embaixador americano em Israel. E ele segue a matéria aqui com tudo o que ele disse no vídeo, tá bom, pessoal? Então eu vou passar para a seguinte para a gente continuar. O Paulo falando aí, né? Mas mesmo sendo lixo, se está falando é porque não teve mais volta. É verdade, Paulo. E foi um recado direto, como você mesmo disse, né? E o apenas outro novo fã falando, né, que porque a Arábia Saudita financia o programa nuclear paquistanês. Cara, a Arábia Saudita, ela está envolvida em tanta coisa, né? Em tantos financiamentos. Eles financiam os Clintons, financiam o Estado Islâmico, segundo denúncias, financiam o Paquistão. Eles sempre tendem para o errado, né? Eu não vejo um financiamento dele para algo certo. Isso vai ser um assunto também aí para a gente destrinchar. Aí vamos seguindo, tá, pessoal? Até para não ficar tão longo aí, para deixar assunto para depois também. Aqui na própria Globo, eles trouxeram a matéria da BBC, tá, pessoal? Então, não é da Globo esta matéria. Eu estou lendo aqui, até pelo catálogo de notícias que eles fazem aqui, né? Então, junta tudo em um lugar só. Eles trazem de outros sites e juntam tudo ali no site deles, tá? Então, a fonte é a BBC Brasil. E o que ele fala aqui, ó? Por que Trump está indicando tantos militares para compor seu gabinete? O presidente eleito atraiu críticas ao escolher 3 generais reformados para postos importantes em seu governo.
Então, pessoal, olha só o que vai acontecer, né? O governo de Trump vai ser diferente de tudo que a gente, da nossa geração, tem vivenciado aqui nas Américas, né? Por exemplo, um governo totalmente voltado à direita. Sim, à direita. Conservador, são militares que estão compondo o governo dele, ele está elegendo. Até que tem um apelido engraçado, que é cachorro louco. Olha o apelido do general. Então, esse cara é sangue no olho. O Leonardo Silva chegando aí. Seja bem-vindo, Leonardo, meu amigo. Então, Trump, ele está compondo o seu governo, um governo aí de mão de ferro. O Alan aí, falando, militares são mais íntegros. Eu concordo com você, Alan. Concordo em gênero, número e grau. Ele fala aqui, ó, que em meio a todas as dúvidas causadas pela iminência de um governo de Donald Trump nos Estados Unidos, uma inquietação particular diz respeito à tendência do presidente eleito apelar para os militares na administração do país. Olha só, Trump nomeou até agora, ainda tem mais cargos ainda, 3 generais da reserva para postos-chave. Olha só, como assessores diretos ou secretários do seu gabinete. Isso deu margem a questionamentos sobre o poder que os militares terão em seu novo governo. E falou de militar, a mídia treme, né, pessoal? A mídia, pode ser de qualquer país, falou de militar, a treme. Então, a Globo aqui já traz essa matéria também junto com a BBC, com certo receio aí. Principalmente a BBC, né? Com certo receio. Então, vamos seguindo. Ele fala aqui, ó, que ele escolheu o general John Kelly para chefiar o Departamento de Segurança Interna, o general James Mattis para ser o secretário de Defesa, Michael Flynn para ser seu conselheiro de Segurança Nacional, um posto importante nas áreas de defesa e política exterior. Então, a gente olhando num contexto, né, é um posto das áreas de defesa, nada mais justo do que um militar. Porém, na grande mídia, ela já noticia isso como um terror. Não pode ser militar. Ou seja, para eles tem que colocar, como no Brasil, um político corrupto que não tem experiência nenhuma com segurança. Coloca ele lá para ele roubar e se dá bem, a mídia fica caladinha, né? É isso que eles gostam. Então, quando falou de militar, eles tremem. E ele finaliza a matéria aqui falando assim, que Trump também tornou pública sua intenção de nomear o ex-político e ex-militar, olha só, mais um, Ryan Zinke, para ser seu secretário do Interior. Nos Estados Unidos, a pasta gere terrenos federais e recursos naturais. Zinke é do Partido Republicano e foi comandante dos SEALs, olha só. A unidade de elite da Marinha usada em operações especiais e de inteligência que matou Osama Bin Laden. Esse matou, eu deixo entre aspas, tá, pessoal? É minha opinião. Matou Osama Bin Laden, nunca ninguém viu o corpo. E ele segue aqui, falando que alguns analistas, né, estão agora tentando prever como isso pode influenciar políticas de impacto mundial dos Estados Unidos. Ou seja, Estados Unidos agora está virando totalmente, já posso dizer que de extrema-direita, né? Então, temos os generais e o judeu de extrema-direita como o cara dele ali que vai ser na embaixada americana em Jerusalém, né? Líquido e certo aí, pelo que a gente vem acompanhando. Pois bem, estamos unindo uma matéria na outra, vocês viram aí, né? Falamos aqui sobre Israel, sobre a embaixada, né? Falamos agora aqui do governo totalmente de direita, né? E ele sendo o melhor amigo de Israel, né? E vamos dar seguimento aqui. Outro site, pessoal, né? Esse é pró-Rússia, tá? Que vocês conhecem, eu até faço vídeo, bastante vídeo com ele, que é o Sputnik Brasil, né? BR Sputnik News. Aqui é o mesmo esquema, vocês podem pesquisar aí, vai no campo busca e digita Trump, espaço Israel, e vai aparecer todas as matérias relacionadas a Trump e que falam alguma coisa sobre Israel. Eu deixei algumas aqui interessantes para a gente discutir, para a gente unir uma na outra. E vocês vão ver que tem até relacionado ao que aconteceu ontem. Né? Ontem a gente fez o pessoal, mesmo vocês acompanharam ontem a live de ontem, em que eu falei sobre o ataque ao embaixador da Rússia, na Turquia, e o atentado na Alemanha. Hoje foi confirmado que foi o Estado Islâmico mesmo que efetuou
aquele ataque na Alemanha. Então, foi confirmado hoje, tá? A Maria Meirelles aí falando, né, que o judeu Sanidrin falou que o nome do presidente eleito dos Estados Unidos está nos códigos da Bíblia. Adiantando um pouquinho, tá aqui no caminho aqui, eu vou falar sobre isso, tá? Vou falar sobre isso aí. Então, seguindo aqui, ó, olha só, tem uma primeira matéria que eu quis dar um destaque para complementar o contexto inteiro, tá, do nosso assunto. Fala da mídia israelense. Donald Trump, prepara operação militar secreta com Rússia e Turquia, pessoal. Olha só. Rússia já está, olha só. Agora vocês lembram o que aconteceu ontem? Rússia e Turquia. O embaixador ontem da Rússia na Turquia foi assassinado. E o que Trump está fazendo agora aqui, né? Está tentando uma aproximação. Então, tem alguma correlação nisso daí. É isso que eu quero levantar esse questionamento aqui. Pode haver uma correlação. O que vocês acham? Deixa no comentário aí já para a gente também aproveitar aqui nesta live. E aí ele segue aqui, ó. A matéria, ela fala aqui, um site de inteligência militar israelense, inteligência militar, olha só, está afirmando que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, antes mesmo de ser empossado na Casa Branca, já está administrando as Forças Armadas norte-americanas e preparando secretamente um ataque conjunto com a Rússia e a Turquia contra o Estado Islâmico, autodenominado Estado Islâmico, né, contra o Daesh, né, que é autodenominado Estado Islâmico. Algumas questões, né, que eu levantei, até mesmo aqui da matéria. Segundo este site, teríamos aí esta junção de Rússia e Estados Unidos, né? Nunca vista antes, né? Porque são inimigos históricos. E Turquia. Que Turquia seria aliado da Rússia. O que pode ter acontecido ontem? Existem algumas possibilidades. Puramente Estado Islâmico, vamos supor, né? Que, bem chucro, o Estado Islâmico aí fazer esse ataque por vontade própria, sem ordem de ninguém, sem dedinho de Obama, sem dedinho de ninguém. Pode acontecer, pode ter sido uma possibilidade? Até pode. Mas é uma possibilidade. Agora, eu vou levar além. Obama é privilegiado das informações, né? Ele é privilegiado das informações, pois ele ainda está na presidência. E até depois da presidência, como vocês viram na matéria anterior, ele já alugou um quartinho, vamos dizer assim, né, entre aspas, ali do lado da Casa Branca para estar de olho, né? Então, ele vai continuar tendo informações, né? Então, ainda no comando de Obama, será que ele não tem realmente um dedinho neste atentado de ontem para tentar jogar mais ainda a Rússia contra os Estados Unidos e Turquia e assim melar, né? E assim melar esta união de Trump, Rússia e Turquia? Vocês estão entendendo onde eu estou chegando? Boa noite, Alex, na área. Sem demagogia, nós, né? Alex, seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo aí. Então, vocês entenderam onde eu quero levar, pessoal? Vocês concordam comigo, não concordam? Deixa aí nos comentários. Poderia o dedo de Obama aí estar por trás deste Estado Islâmico assumindo aí a autoria desses atentados e principalmente ali aquele terrorista que assassinou o embaixador da Rússia na Turquia, né? O Apocalipse Brasil, seja bem-vindo, Apocalipse. Fala, né, será que Trump vai ser o intermediador de um acordo de paz entre Israel e Palestina? Olha, um acordo de paz, cara, eu acho difícil. Eu vi uma matéria uma vez em que o repórter pergunta para o líder da Palestina o que faltava para a paz. Resumidamente, ele falou que é o seguinte: os judeus saírem de Israel, ir embora e deixar toda a terra para eles. É só assim que vai ter paz. Ou seja, nem se Israel demarcar realmente alguma terra para eles, falar, agora aqui é o estado aí da Palestina, é o país de vocês, está reconhecido tudo certinho, o que aconteceria? Não teria paz, pessoal. Não teria, porque eles mesmos já disseram, eles falaram que o quê? É somente se Israel inteiro, o povo, né, judeu, sair de Israel e deixar a terra para eles. Então, ou seja, é impossível de fazer a paz ali com a Palestina, a não ser que ela inteira seja extinta dali. Eu acho que só assim, para
depois de toda essa tormenta, né, de uma guerra contra eles e eliminando todos ali, estabelecer a paz ali, eu acho que só dessa maneira. Ou um acabando, né, um acaba com o outro ali, vice-versa, né? O Alan falando aí, né, que esse apartamento, Helena, informação chega para quem tem poder. Ravilso, boa tese. Exatamente, o Alan falou ainda, nunca vai ter paz, né? É complicado, pessoal. Já é anos e anos e anos e pode ter certeza que isso não vai ter paz, não. O Bruno Carvalho, manda um salve aí, por favor. Ei, Bruno, meu amigo, seja bem-vindo. Um salve para você. O Alex falando aí, né? Acho que essa morte é o estopim para iniciar as loucuras deles. Pessoal, mas o Putin não é bobo, tá? O Putin não é bobo. Ele sabe do que o Obama é capaz, ele sabe do que os outros são capazes aí para tentar melar. Ele mesmo falou, vocês viram a dica de tudo que eu falei aqui, dessa tese que eu levantei, é o que o Putin falou ontem. Ele falou o quê? Que isto foi uma tentativa de melar o acordo, estabelecer a paz ali na Síria. E como vai ser o processo de paz na Síria? Ele envolve Donald Trump. Por quê? Aí os Estados Unidos realmente se uniria para ter para eliminar o Estado Islâmico dali e também dos outros demais países, né? Acabar de vez. Por quê? Com Trump ali na presidência, ele não tenderia para esse lado, pelo menos é o que eu acredito até hoje, tá, pessoal? Eu posso mudar de opinião mais para frente quando ele assume a presidência, né? Mas por tudo que eu venho acompanhando sobre ele e o que ele vem dizendo, eu acredito que realmente ele vai estar ao lado da Rússia lutando contra o Estado Islâmico, que é o próprio filho americano aí, né? Assim como o Osama Bin Laden, que é um filho da CIA, e o do Iraque lá, Saddam Hussein, que também é outro filho da CIA, né? Que você perderam o controle deles aí. O Alan falando, tem uma teoria que essa morte foi uma mentira. A morte de Osama ou a de ontem, o Alan? Fala pra gente aí. Que foi tudo armado. Apenas outro fã falando aí, Putin domou Obama, entrou na casa, nem pediu licença e foi abrindo a geladeira. Boa tese essa aí. O Paulo aí falando, né? Talvez todos estejam de olho nas riquezas minerais de Israel, Ezequiel 38. Cara, é uma possibilidade também. O Raza falando, vai saber aí, estamos vivendo num mar de mentiras. Por isso que a gente tem que filtrar, pessoal, né? Eu até publiquei uma matéria hoje no site do questiones.com lá, que eu falo sobre isso, da gente filtrar as aparências, né? Muitas vezes o que é apresentado pra gente não é o que realmente está por trás, é o que está acontecendo, né? Eu até trouxe uma matéria, eu não sei se está separada aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, só para emendar no assunto aqui, pessoal, ó, olha só, para complementar isto que vocês mesmos estão dizendo aí nos comentários. Aqui eu coloquei uma matéria, olha só, essa foto, se você olhar aqui, eles estão dizendo que é de uma menina da Síria. E vendem essa foto, né, entre aspas, nas mídias sociais como, né, falar, a Rússia está acabando com as crianças na Síria. Era esse o intuito. Egípcia, o que ela fez? Ela estava passando ali no local, isso é no Egito, não é nem na Síria. E aí viu uma menina com manchada de sangue ali, e aí levantou suspeita do policial, né? Ele quis saber o que era aquilo. E aí ele foi até os dois, né? Ele foi até o fotógrafo e a criança. Inclusive, os pais dela estavam ali. Então, olha o detalhe. O ursinho na mão, olha o ursinho aqui na mão dela. É uma criança suja de sangue, escondendo o rosto, com o ursinho na mão, para quê? Para levar drama ao mundo, né? Falar, nossa, olha só como as crianças estão sendo realmente massacradas. Não estou dizendo que não estão morrendo crianças na Síria. Estão sim, pessoal, estão sofrendo, tudo isso. Só que o que eles querem fazer com esta foto aqui, com as demais fotos que são inventadas? Eles querem manipular a opinião, né, das pessoas em prol daquilo que eles acreditam. Aqui, por exemplo, seria em prol de deixar o povo contra a Rússia, contra o processo de paz que eles estão tentando implantar lá na Síria. Porque eu acredito realmente que, claro que Putin tem os interesses dele na Síria, claro que tem. Por isso que ele foi para lá, para a Síria.
Porém, ele está tentando eliminar os terroristas de lá porque está atrapalhando os negócios da Rússia. Está atrapalhando, né? Está tentando tirar os terroristas e estabelecer a paz de novo no país, porque é interessante para ele que a Síria progrida, né? Que a Síria gere também as riquezas dela, que favorecem a Rússia em muitas coisas. Isso é assunto para depois. E aí o que acontece? O policial chegou e constatou que o fotógrafo, olha só, estava maquiando a menina e maquiando a foto. Olha só, pessoal. Ou seja, a foto do Egito, lá no Egito, de uma menina sangrando, entre aspas, que seria da Síria. E ele admitiu que colocaria nas mídias sociais para dramatizar, né? Para trazer drama ao mundo, né? E ver como que as crianças estão sendo mortas pela Rússia lá na Síria. Tem até um pequeno vídeo aqui que mostra o processo. Olha só. E aí ele coloca o capuz na cabeça dela, né? Para dar um drama. Essa é a menina antes, olha lá. Pode ver, tá de casaquinho, tá de tudo. Vocês podem ver que tem pessoas ao lado ali, que são os pais que foram presos também, tá, pessoal? Eu vou pausar aqui para a gente dar seguimento ao assunto. Então, para você, por que eu trouxe isso daqui? Até pela questão levantada por vocês mesmos aí nos comentários. Porque tudo aquilo que nos mostram, a maioria, pessoal, não é verdade. Ou a verdade está maquiada, né? Deturpada por alguns interesses aí que as pessoas querem levar a gente a acreditar, né? Então, vamos seguindo aqui. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Pois bem, aqui, nós paramos aqui na Rússia e com a tese que eu levantei, né? O Paulo falando aí, né, das cartas Illuminati que indicam isto. O Doris, seja bem-vindo, Doris. Será que Trump não será assassinado logo que assumir? Será que Trump vai chegar a sentar na cadeira presidencial? Meu amigo, eu desconfio que ele possa sofrer algum atentado aí, ou tentem eliminar ele sim, né? Porque ele está indo contra tudo e contra todos, né? O Alan falando, temos que dar muito valor nas nossas fontes de notícias, não acredito em nada que saiba realmente se a fonte é segura. O Alexandre aí, o Putin, pela bélica de arsenal de armas que a Rússia possui, ele até que é calmo, até que ele não tem um pavio curto, né? Já acusaram a fonte de tudo, é verdade. Só que ele é um cara, porque ele é um cara estrategista, né? Ele tem a estratégia dele traçada já há muito tempo. E aí aqui, ó, ele só fala aqui que de acordo com as fontes em Washington, né, do Debka File, o conselheiro de segurança nacional de Trump, tenente-general Michael Flynn, está secretamente em estreito contato com o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, olha só, Nikolai Patrushev, bem como o presidente Recep Erdogan, né, da Turquia, e o rei Abdullah da Jordânia. Olha só, pessoal, então estamos tendo uma nova união para 2017. E aí eu volto com a tese. Será que não é muito estranho, no mesmo dia, na Alemanha e na Turquia, aquilo tudo acontecer? Será que não tem o dedinho do Obama para tentar melar essa união para o ano que vem, jogar um contra o outro agora, antes dele deixar a cadeira presidencial? É uma hipótese e um questionamento que eu lanço aqui, tá? E o site afirma que o grupo tem mantido discussões secretas para preparar um assalto combinado aos bastiões do Daesh, no Iraque e na Síria, logo depois que Trump assumir a presidência em janeiro de 2017. Aí abre aspas, olha só, para o Debka File. Seu plano, né, de operação também envolveria os exércitos regulares da Turquia, Jordânia, Iraque e nações do Golfo Pérsico. Olha só, pessoal, então é uma nova união aí, que antigamente, né, até uns meses atrás, a gente nunca imaginaria, né, de alguns países com os Estados Unidos. Então isso pode vir a acontecer. E só mais um pedacinho aqui, para a gente passar para a próxima, a mídia israelense também observou que outra sugestão da possível cooperação
veio do presidente sírio Bashar al-Assad, em entrevista à rádio portuguesa, em 16 de novembro. Na ocasião, disse Assad, se Trump lutar contra os terroristas, é claro que seremos aliados naturais. Olha só, pessoal. Então, hoje Assad está contra os Estados Unidos, né? Está contra os Estados Unidos. Por quê? O Obama quer derrubar Assad de qualquer maneira. Se fosse por Obama, ele seria capturado e morto, né? E aí, ele já fala em aliados naturais, né? Com o Trump. Então, olha só, uma aliança que está surgindo, mais outra aí, improvável, né? Junto com os russos, olha só, então, Síria, Estados Unidos e Rússia, olha só que aliança. Iranianos, olha só, iranianos, pessoal, juntos. E muitos outros países que querem derrotar os terroristas, porque todos estão abalados, estão sendo abalados, né? Pelo Estado Islâmico. Apesar de ainda estarem numa fase preliminar, as conversações produziram o seu primeiro resultado tangível, uma vanguarda da Força de Observação de Retirada das Nações Unidas chegou ao lado sírio de Golã, relatou o Deb Kafai. Ela assumiu a posição em sua antiga base, a Fawar Camp 4, né, 4 km a leste de Quneitra, a qual evacuou durante os combates sírios. O corpo principal da força teria aí cerca de 1.000 soldados da ONU e 70 observadores. É esperado em breve para assumir a tarefa de reconstruir a antiga zona desmilitarizada que separou Israel da Síria sob acordo aí do armistício de 74. Olha só, pessoal. Vocês podem ver, ó, tá tendo uma forma, né? O 2017 está tendo uma forma de conflito também, porém uma forma totalmente diferente com essas eleições aí de Donald Trump e seus planos, né, e suas escolhas. Então vamos passar aqui para a próxima para vocês, para o nosso assunto prosseguir aqui, e eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês no final aqui desta live, tá, pessoal? Aqui o que eu disse para vocês lá no começo do vídeo, essa é uma matéria do dia 13/11, 13 de novembro, né, foi quando veio à tona as declarações de Donald Trump referente aí à embaixada e capital ser Jerusalém. Então, Palestina promete tornar a vida dos Estados Unidos miserável se Trump mudar a embaixada para Jerusalém, né? Seria como, então, traduzindo isso, seria uma declaração de guerra. Se Trump fizer isso, é uma declaração de guerra, pessoal, para eles, e não só para a Palestina, né? Para todos os muçulmanos em si, seria uma provocação, uma guerra, os árabes ali todos, todo esse povo, né, seriam aí abalados com esta mudança só da embaixada. E aí ele declarando Jerusalém como capital, pessoal, vocês podem ter certeza, o pandemônio no mundo vai ser tocado aí por estas decisões, infelizmente. Mas ela teria que acontecer, né? Uma hora ou outra teria que acontecer. Ele fala aqui, né, ó, que o enviado da Palestina para a ONU, o Riad Mansour, prometeu tornar a vida miserável para a Casa Branca se o presidente eleito Donald Trump transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, conforme as declarações do magnata republicano a respeito do apaziguamento das reivindicações de Israel na Cisjordânia. Aí ele fala aqui, que na sexta-feira, né, no dia 11 de novembro, quando foi essa matéria, Mansour disse em Washington que a medida representaria um flagrante desafio aos direitos da Palestina sobre a Jerusalém ocupada. Os palestinos contra-atacariam, disse ele, segundo a citação do jornal Haaretz, que é um jornal lá de Israel, tá, pessoal? Ele fala aqui, ó, que Mansour, um diplomata educado nos Estados Unidos, enfatizou que a possível transferência da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, que é parcialmente ocupada pelos israelenses, seria considerada um ato beligerante contra a Palestina. E abre aspas para ele, se fizerem isto, ninguém deve nos culpar por fazer uso, olha só, pessoal, de todas as armas que temos na ONU para nos defender. E nós temos muitas armas na ONU, disse ele. Eu não falo nem só a ONU, né? Tem a Unesco também. A Unesco também, uns meses atrás, aí, estava contra Israel, votando algumas coisas aí, como Jerusalém, né?
quebrando o link que Israel tem, né? Israel ali, eu falo o povo, né? Com Jerusalém, eles falando que não tem essa ligação eterna, né? Eterna não, de milhares de anos aí. E a Unesco já fez essa declaração, e tinham documentos. E a ONU, ela tende ao mesmo caminho, pessoal. Por alguns fatores ainda aí decisivos, né? Alguns países que eles não foram para esse caminho ainda, mas pode acontecer. E eles falam, e eu friso, né, que eles usam de todas as armas que tem na ONU, eu diminuo também até aqui, ó, todas as armas. Por quê? Porque também ali é cheio de terroristas, né? E não só eles, como o Estado Islâmico também se levantariam diretamente contra Israel, e fora aí outros que surgirão, e os países árabes também, né? Temos a Liga Árabe, temos bastante países aí que iriam contra Israel e os Estados Unidos. E ele passa aqui, ó, falando que o enviado palestino afirmou ainda que pode tornar sua vida, né, dos Estados Unidos, miserável todos os dias com a precipitação de um veto sobre minha admissão da Palestina como um Estado-membro, mas reconheceu que apelar ao Conselho de Segurança da ONU seria uma opção improvável devido ao direito de veto de Washington. Olha só. E a disputa moderna sobre Jerusalém remonta ao plano de participação das Nações Unidas em 1947, que estipulava a criação de 2 estados independentes, né, para palestinos e judeus. Jerusalém, uma cidade simbólica para cristãos, muçulmanos e judeus. Status internacional especial. O plano foi por água abaixo, depois que Israel ocupou tal durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Declarou, né, toda a cidade como uma capital unificada em 1980. Então, o que aconteceu? Na Guerra dos 6 Dias, né, contra todos aí, né, o Estado de Israel, a criação, e foram todos contra Israel. Falando uma palavra chucra, né, eles tomaram um pau de Israel, né, ficou vergonhoso para eles. E ainda perderam terreno, que Israel ainda tomou terreno e tomou Jerusalém por completo. E aí, em 1980, eles declararam, né, como uma capital unificada, né? Porém, os países não reconhecem, né? E é isso que eu estou dizendo aqui, que o Donald Trump poderia fazer agora, e disse que vai fazer em 2017. E ele fala aqui que a administração anterior da Casa Branca, né, nunca favoreceram o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, mas o resultado das últimas eleições norte-americanas estimulou as especulações de que as coisas podem mudar dramaticamente a partir do ano que vem. É o que eu venho dizendo, pessoal. O ano que vem é chave, 2017, gravem isso. No meio de sua campanha eleitoral em setembro, Trump disse que Jerusalém tem sido, abre aspas, olha só, a eterna capital do povo judeu por mais de 3.000 anos. Olha o que Donald Trump fala, pessoal. Isto nunca um presidente americano disse, né, ou algo parecido, e outro presidente de outro país também, que eu me lembro, pelo menos, eu posso estar errado, nunca falou tal coisa ou parecido, né, nunca falou. E aí, prometendo aceitá-la como a capital, olha só, indivisa do Estado de Israel, se fosse eleito. E agora ele foi eleito, pessoal. É isso que eu estou batendo nesta tecla, para frisar bem. Neste domingo, porém, né, naquele domingo, Trump disse ao New York Times, né, que está determinado a chegar a um acordo final no conflito entre israelenses e palestinos, pelo bem da humanidade. No entanto, sua equipe deixou claro que as posições, né, que as oposições aos assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada não será mais uma prioridade da Casa Branca, né? E ele segue a matéria aqui, para finalizar, passar para a próxima aqui. As próximas são mais curtas, tá, pessoal? Ele fala aqui, ó, que logo após o discurso da vitória, né, do candidato republicano, David Friedman, seu assessor de assuntos relacionados a Israel, disse ao Jerusalém Post que existe toda a intenção, né, de manter a promessa da campanha e transferir a embaixada dos Estados Unidos para a cidade.
Ele fala aqui, né, que o Jason Greenblatt, diretor jurídico de Trump e alto executivo das organizações Trump, também disse à rádio do Exército de Israel que, nos próximos anos, olha só, haveria uma ruptura radical em relação à posição norte-americana de longa data, de que as construções israelenses nas áreas capturadas da Guerra dos 6 Dias em 67, tornavam mais difícil chegar a um acordo de paz com os palestinos. Ou seja, vai tudo mudar, pessoal. Auliov Ben-Yahu chegando aí. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão chegando. O Thiago aí, presta atenção, ele quer dizer que Trump vai cumprir as profecias. O Raza aí, boa noite, Liov, o Paulo. Boa noite a todos, pessoal. Todos meus amigos aí que estão chegando ainda, que estão passando aí, que vão ver ainda esse vídeo, sejam todos bem-vindos. Quem não é inscrito aí, pessoal, se inscreve no canal aí. Eu vou pedir para vocês aí, compartilhem esta live, compartilhem o vídeo aí, para essas informações chegarem também às pessoas aí, para mais pessoas possíveis aí para o nosso canal, que é nosso, tá, pessoal? Vocês estão participando comigo aí, tá? Então, vamos passar aqui para a próxima, pessoal, para vocês verem só como uma converge com a outra, né? Vamos lá, fala aí, ó, que Trump convida o primeiro-ministro de Israel para uma reunião na primeira oportunidade. Então, ele frisa sempre isso com Israel, né? E uma informação que eu dei ontem, pessoal, eu quero passar novamente aqui, porque o assunto hoje principal é isso, Trump e Israel, né? O que acontece? Donald Trump tem uma filha chamada Ivanka Trump. Vocês podem pesquisar aí no Google, vocês vão ver por si sós aí. E esta filha dele, ela casou-se com um judeu. E ela fez a conversão ao judaísmo. Eu quero chegar que Donald Trump vai tender totalmente aos interesses de Benjamin Netanyahu e de Israel, pessoal. Vocês conseguem vislumbrar aí o que vai acontecer, pessoal? Então, é como ele disse, como eu coloquei aí no título do vídeo, ele vai ser o melhor amigo que Israel já teve. Vocês podem ter certeza disso, pessoal. Pois já está na família dele, entendeu? Ele vai para esse lado conservador, né? Conservador de cultura, conservador de história. Ele mesmo falou aí que Jerusalém é a capital eterna, né? Indivisa de Israel há mais de 3.000 anos. Ou seja, ele é um cara conservador. Então, ele conserva esses valores, né? A cultura, os costumes. E com sua filha também dentro de Israel, né? Voltada a Israel. Então, ele vai tender a realizar os anseios, né? De Israel. E aí, essa matéria, eu só trouxe para mostrar para vocês aqui o que ele vai fazer, né? Que numa primeira oportunidade ele vai fazer reunião com Benjamin Netanyahu. Como eu fiz em outro vídeo, eu vou complementar aqui com a mesma matéria. Este é um site que é Breaking News, né? Breaking Israel News, né? .com. É um site lá se não me engano, é de Israel mesmo, né? Não é americano, se não me engano, é de Israel mesmo. E o que acontece? Em 10 de novembro, teve essa matéria aqui, ó, que é o Sanhedrin, né? Que é o Sinédrio. Resumidamente, né? Um conjunto ali de rabinos que o que eles falam ali, vamos supor assim, que é lei, né? O que eles falam o que eles determinam ali tem de ser feito e tal, tem uma influência muito grande, tá, pessoal? Depois eu explico ainda melhor isso daí, que é muito detalhado. Mas vamos dizer assim, que são alguns rabinos importantíssimos de Israel, que influenciam leis, influenciam o governo, etc, tá? E aí ele fala aqui, ó, logo que Trump foi eleito, né, ele foi eleito, o presidente americano, este Sanhedrin, ele mandou uma carta aberta para o Donald Trump e para Vladimir Putin. E nesta carta, o que eles pediam? Olha só, pessoal, o que eles pediam aqui, ó. Eles pediram a Trump e a Putin que construam o terceiro templo de Israel, pessoal. E vocês sabem o que isso significa, né? É uma outra declaração de guerra
né, contra o mundo árabe, contra o mundo muçulmano. Porque nessa foto aqui, onde vocês estão vendo, né, de um templo aqui, né, um templo, né, de Salomão, aqui no centro, né, vamos supor que seria aqui, mais ou menos, né, como está essa foto, mas aqui no centro é onde está o Domo da Rocha. É onde está, né, onde está hoje onde eles falam que Maomé ascendeu aos céus, né. Eles já colocaram isto, né, este fato como histórico, né, para que os outros países todos, né, e os árabes, eles defendessem esse Domo da Rocha com todas as forças possíveis, né. Por quê? Porque eles falam que é um lugar sagrado. Então tem aquela mesquita, né, se não me engano é a mesquita de Omar, que é chamada, bem no centro, né, no meio, onde seria o templo ali, o templo de Salomão. E para construir este novo templo, o terceiro templo, é certeza que aquela mesquita ali tem que ser retirada, pessoal. E aí, imagine vocês, sem o mundo, né, ir contra o Islã, ir contra os árabes, ir contra os muçulmanos aí, já está acontecendo todos esses atos terroristas, né? Este medo no mundo eles vêm colocando, né? Imagine agora mexendo na ferida deles, né? Mexendo em um dos corações deles, porque tem outros pontos históricos em outros países, até nos países árabes, né? Porém, esse aqui é muito significativo para eles. Então, imagine mexendo no coração deles, arrancando aquilo ali. E se esses dois caras, né? Trump e Putin, apoiarem Israel, derem a defesa para Israel, né? Falar, ó, vocês podem fazer que nós estaremos aqui defendendo. Vamos dizer assim, né? Podem fazer o terceiro templo que nós estamos defendendo aqui. Imagine, pessoal, o que vai acontecer. Consegue imaginar? Os outros países iriam bater de frente na hora. Teríamos uma guerra com certeza, né? Para tentar ali tomar Israel e não deixar isso acontecer. E aí, tem uma página no Facebook que ela chama-se Temple Institute, que é Instituto do Templo. Eles publicam direto, né, coisas relacionadas ao templo, né, que estão os preparativos, como que está sendo. Eles estão com, olha só, presta atenção nessa parte que eu vou falar para vocês. Eles estão com todas as pedras cortadas, tem uma menorá de não sei quantos quilos lá, que custa 3 milhões, que é a menorá principal, já está construída, está em exposição. Todos os utensílios estão prontos. Os sacerdotes já estão treinados, os levitas, né, que eles chamam, já estão treinados para assumir as suas funções. E aí faltava uma novilha vermelha, se não me engano, a novilha vermelha que faltava, que eles procuram a perfeição, então ela não pode ter nenhum pelo de outra cor. E esta nasceu. Esta novilha nasceu, pessoal, e já está separada. Ou seja, eu fiz até uma brincadeira, né, conversando aqui em casa. Eu falei assim, que esse novo templo já está como um Lego gigante. Ele está todo cortadinho, né? As pedras, tudo certo, tudo feito, só esperando a ordem. Pode montar. E aí ele vai ser montado. Vocês estão entendendo? Então, e a ordem vai vir de quem? Né? O apoio. É desses dois caras aqui que estão na tela. Donald Trump e Vladimir Putin. E Vladimir Putin, uma curiosidade que eu vou falar agora para vocês, ele fez uma visita a Israel, se eu não me engano, em 2012. E aí ele parou em frente ao Muro das Lamentações e ficou ali em silêncio por um tempo. Ele estava de kippá na cabeça, tudo como um judeu, porque eles fazem em respeito, né? Está visitando o local, eles colocam em respeito ao povo que pede. E aí depois os repórteres perguntaram para ele o que ele estava falando ali, o que ele estava fazendo em frente ao Muro das Lamentações, e em silêncio, o que ele estava orando, o que ele estava fazendo. E sabe qual foi a resposta de Vladimir Putin? Olha só, pessoal, Vladimir Putin falou assim, eu estou orando pela reconstrução do templo. Olha só, pessoal. Então, vocês estão entendendo? Esses dois caras, eles têm tudo para cumprir, é até uma profecia, né? Para cumprir esse acontecimento aí em Israel. E aí, o que vai acontecer? Uma guerra assim, sem proporções aí, pessoal. Não consigo nem imaginar aqui as proporções de uma guerra aí. Entendeu, pessoal? Então, o negócio pode ficar crítico em 2017. Eu vou trazer alguns números para vocês aqui, umas coisas interessantes.
E aí vocês, como eu no começo da live, para quem não viu, eu trouxe o quê? Eu trouxe Isaías 45, né? Isaías 45. Se eu estiver errado aqui, me corrijam nos comentários aí, tá, pessoal? Que fala aqui, ó, que assim diz o Hashem, né, que é Deus, assim diz Deus, né, ao seu ungido Assírio, cuja mão direita eu tenho erguido, né, se não me engano, que ele fala lá, para abater as nações diante dele e desatar os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas e que as portas não podem ser fechadas. Isaías 45. E aí tem um rabino que nos códigos da Bíblia, ele encontrou o nome de Donald Trump, presidente, em Isaías 45, pessoal. Olha só que interessante. Vocês estão entendendo, pessoal? Como tem essa correlação com tudo? Podemos estar em acontecimentos proféticos, vamos dizer assim? Poderemos sim, pessoal. Poderemos estar presidenciando sim em nossos tempos aqui. Eu volto a dizer, nos meus outros vídeos, eu procuro separar, né? Eu não trago estudo para os meus vídeos, eu faço uma análise sem religião. Porém, essa daqui, pessoal, não tem como separar muito. Porque a gente tem muitas coincidências, e até numéricas, que eu vou mostrar para vocês. Existem muitas coincidências aqui interessantes, e de se questionar. Esse é o intuito do canal. A gente se questionar. São meras coincidências ou são profecias? Aí, eu estou vendo que os comentários, aí eu até me perdi nos comentários um pouco aqui, depois eu vou ler também. Vou voltar ali para poder ler. Então, 2017, João aí falando, né, que 2017 vai pegar fogo. Cara, eu acredito que vai sim, pois a gente tem muitas possibilidades, né? E no final eu vou falar também de algumas outras possibilidades, tá, pessoal? Então, Isaías 45 tem outros códigos da Bíblia. Um rabino, eu me lembro que 2 dias antes das eleições americanas, eu vi um vídeo desse rabino, inclusive eu me inscrevi no canal dele, depois eu vou trazer para vocês. E ele trouxe a notícia que Donald Trump seria presidente americano segundo os códigos da Bíblia. E ele mostrou nos códigos da Bíblia que Isaías 45 estava no nome de Donald Trump e que ele poderia ser o Ciro de Isaías 45 moderno, o Ciro moderno, né? Que tal como Ciro, ele reconstruiria o templo, né? Pois Ciro, ele recebeu uma mensagem, né, segundo eles contam, e segundo o que está escrito, que Ciro recebeu uma mensagem de Deus, né, em sonho, que ele deveria libertar o povo de Israel e reconstruir o templo dele, e assim ele cumpriu. E o que esse rabino levanta, nos códigos da Bíblia, é que Donald Trump é o Ciro moderno. Em Isaías 45, e outra coincidência, ele é o 45º presidente americano. Olha só, pessoal. Apenas outro novo fã aí falando que travou, né? Atualiza qualquer coisa, se travar a live aí, atualiza a página aí, pessoal, que resolve. Vamos tentando aí. Então, pessoal, vocês compreenderam aí? Donald Trump, previsto em Isaías 45, né? Comparado a Ciro, e ele é o 45º presidente. Olha só, que coincidência. O que vocês acham? É coincidência? São profecias? Qual que é a opinião de vocês? Então, a gente vai seguindo aqui. Deixa eu só passar na matéria aqui, correta, para a gente ver o que a gente já viu aqui. Certo, a gente terminou aqui em que Donald Trump já convidou o primeiro-ministro de Israel, né, para uma primeira oportunidade aí, fazer a reunião entre os dois. Olha só, então uma aproximação já existe. E eles já são amigos até mesmo antes da eleição, tá, pessoal? Aí um outro site que eu achei interessante a matéria, eu achei até de última hora aqui, pessoal. E aí eu decidi incluir aqui na pauta do vídeo para a gente discutir, porque eu achei, no mínimo, interessante, e até como o Raza PR falou aí, no mínimo muito estranho, né? No mínimo muito estranho. É o La Prensa, né? Eu não sei, pelo menos eu não consegui ver aqui de que país que é este site, pessoal. HM, se alguém souber aí, puder me dizer aí, não sei se é Honduras, de onde que é?
Olha só, eles trazem aqui a relação bíblica com Donald Trump, né? Eu fiz a tradução automática aqui pelo navegador, então pode ser que tenha alguma coisa errada aí, tá? Na tradução, mas a gente vai tentando corrigir aqui. Mas ele fala aqui que a mensagem bíblica combina com o presidente dos Estados Unidos, agora eleito, Donald Trump, e viralizou nas redes sociais. Então fala aqui a relação, né, do perfil aí de Trump, né, com o contexto tal, e a quinta década de se tornar, né, de realizar aqui, né, eu acho que realizar aí, vamos colocar aqui a tradução, né, de criar, né, o templo de Israel, né, deixa eu ver só em espanhol como que tá aqui. Ele fala isso mesmo, ele faz essa analogia, né, que o texto traz sobre Trump e o Muro das Lamentações e o templo, né. E aí vamos seguindo, que eu quero a parte mais interessante, olha só. Fala aqui que Trump ganhou as eleições e será o primeiro presidente a empossar, olha só, 70 anos, 7 meses e 7 dias da sua vida. Olha só. O número 7, pessoal, ele, segundo os costumes, segundo a Bíblia, segundo o judeu, é o número perfeito de Deus, do Criador, certo? E o presidente Trump, olha só, gravem esses números, compartilhem esse vídeo, pessoal. Vamos ajudar essa informação a chegar. Compartilhem no Facebook, no Twitter, manda no WhatsApp aí pro povo para ver que interessante. É no mínimo muito interessante e muito estranho. Donald Trump, ele vai empossar, né, ele vai tomar a presidência com 70 anos de idade. 7 meses e 7 dias de sua vida. Olha que interessante. Isso é o site que está levantando aqui, pessoal. Eu achei muito interessante. Ele será o primeiro presidente pró-Israel, como a gente veio falando aí desde o início desta live, a governar durante a quinta década, 50 anos, né? E aí ele fala aqui, da parede do monte, do templo e o muro das lamentações em Israel. O Ricardo Guimarães falando aí, né, que a Bíblia diz que um certo tempo Deus iria colocar no coração de um governante fazer a sua vontade. Eu lembro de ter lido essa passagem na Bíblia. Será que não é Isaías? Quem puder ajudar aí, pessoal, colocar aí, se souber aí onde que é, para ajudar até a gente fazer o vídeo aí. Muito interessante isso aí, viu, Ricardo? Então ele segue aqui, ó. Aí ele traz os números aqui, interessantes, né? Seria o primeiro presidente a celebrar, né, os 70 aniversários aí, né, da anexação de Jerusalém como Israel, capital de Israel, Jerusalém como capital de Israel. Olha só, pessoal. Ele fala aqui, ó, seria 5 décadas, né? 5 décadas da conquista do monte. 7 décadas de vida de Trump. 7 meses desde seu último aniversário e 7 dias. E o ano que vem, olha só, pessoal, até para quem vem estudando sobre o ano Shemitah, né, que está para acabar, tem também uma numerologia referente a isso daí também. Mas olha só, o ano que vem, o ano em hebraico, olha que ano que é, pessoal. 5.777. No mínimo, vou voltar ao que o Raza falou aí. Até obrigado, Raza. No mínimo, muito estranho. Vocês estão entendendo, pessoal? Muito estranho. Então, tá tudo meio estranho ainda. Essas alianças que Donald Trump já está traçando, está fazendo, né? E esses números convergentes também com todas essa política que ele já vem fazendo, né? Com Israel, a filha dele sendo judia, então ele está todo ligado a isto. E ele pode ser, sim, o cara que vai construir o terceiro templo ali, vai deixar, né? Vai dar todo o subsídio a Israel para construir o terceiro templo. Muito interessante, no mínimo interessante ou estranho. E aí fala aqui que Trump é o presidente 45 de Isaías 45, que aí ele fala, né, que o criador, né, ele chama a Ciro
o rei ungido, ou seja, ele levanta uma pessoa e unge aquela pessoa, né? E essa analogia que eles fazem com Donald Trump. Ele fala aqui, ó, que Ciro, rei da Pérsia, autoriza Esdras e Neemias para reconstruir os muros e cidades de Jerusalém. O rei Ciro permitiu que os israelitas construíssem, né, o segundo templo. Olha aí, pessoal, o que eu falei. Então, essa analogia que os judeus estão fazendo, que os rabinos, grandes estudiosos estão fazendo. Eles estão falando o quê? Donald Trump é o rei Ciro moderno. A versão aí 2.0, ou versão 2017, pessoal. Então, até os números estão ligados a Trump e este acontecimento. Fala aí, ó, que o rei Ciro, né, salvou o povo de Deus de morrer nas mãos de Ramã, depois de ouvir o pedido da rainha Esther. Ou seja, esse Amã aí, ele queria aniquilar o povo judeu, como até hoje existem pessoas assim, que simplesmente odeiam o povo judeu, né? Às vezes não tem motivo nenhum, mas odeiam eles e querem o extermínio. Entenderam, pessoal? Aí eles dão aqui palavra-chave, né? Parede, cidade, templo. Ele fala aqui, ó, que os 3 pilares da plataforma, né, de política de Donald Trump. Construir eles falam o muro, mas é o templo, né? Reabrir as cidades, reabilitar as cidades, desculpa, e restaurar a liberdade religiosa. Olha só, pessoal. O Eli falando aí, você está lendo o Bíblia. Eu não entendi, Eli. Se você quiser deixar aí, comentar, explicar aí. Então, pessoal, para quem não pegou desde o começo, né, eu cheguei a este site aqui também, comparando com as notícias, né, do que estaria acontecendo agora e preparando para 2017 com essas possibilidades de conflito. Tudo isso, pessoal, resumindo, é o quê? O que eu quero dizer? É essa possibilidade de conflito com o mundo árabe, com o mundo muçulmano, com os terroristas, né? Os terroristas aí muçulmanos, né? Os extremistas, né? Então, imagine a ira que isto vai levantar no Estado Islâmico, né? Se hoje eles já estão provocando tudo o que estão provocando, né? Já estão com esse ódio da Rússia tremendo, por exemplo, até por causa da Síria, porque eles estão matando muitos soldados do Estado Islâmico, né? Eu até me perco aqui nos pensamentos, né? É muita informação, pessoal. Então, até me desculpe, vou lembrando aqui e trazendo, né? O Daniel Lima, né? Quantos anos Israel é país de novo? Gente, vocês têm ideia da seriedade dessas informações? Eliov, é muito sério, pessoal. Essas informações é muito sérias. Quem tem um cunho mais religioso e acompanha profecias, tudo esse negócio, né, das profecias, tudo certinho voltado a Israel, né? Falam que Israel é o relógio, né, da terra, né? O relógio profético. Vai levar essas matérias para este lado, pessoal. Vai ver que estão realmente acontecendo, tá, pessoal? Estão realmente acontecendo. O Tiago falando que não é religioso, né? Eu também não sou, viu, Tiago? Quero deixar claro, viu, pessoal? Não deixei claro aqui. Eu não sou religioso, né? Eu acredito em Deus, acredito no Criador, né? Procuro ser bom, né? Seguir alguns dos mandamentos dele, que é ser bom, né? Ajudar o próximo, essas coisas, né? Que não tem que fazer, né? Mas acredito em Deus e não vou em uma religião, pessoal. Não vou em uma religião específica. Não vou, tá, pessoal? Fazer o bem, exatamente, fazer o bem. A melhor religião, eu falo para vocês que isso está na Bíblia, tá, pessoal? A melhor religião é ajudar viúvas, né? Ele fala lá, viúvas, fazer caridade, né? Essas são as melhores religiões. Mas os pastores por aí não pregam isso, né? Porque senão as suas igrejas vão estar vazias e os dízimos acabando, tá, pessoal? Esse é um assunto delicado, não é 100% das igrejas, tá, pessoal? Mas é a grande maioria, que hoje, infelizmente, pelo menos no Brasil, virou um grande comércio, tá? E o Lior falando aí, né? Religião é uma coisa, a verdade é outra, bem diferente. Exatamente, pessoal, exatamente. Religião, ela é
uma coisa inventada pelo ser humano. Deus não criou religião, para começar. Deus não criou, ele criou o ser humano. Essa é a minha crença. A religião, quem criou foi o ser humano. Que religião vem de religare, né? Que é religar o ser humano a Deus. Esse é o conceito de religião. Só que eles deturparam totalmente este conceito, né? Com o passar dos anos aí foi totalmente deturpado, né? O Ricardo falando aí, cuido do meu lado espiritual em casa mesmo. Cara, cada um com a sua necessidade, né? Isso mesmo. Eu sou igual você, eu também cuido em casa também. O Apocalipse aí dando a informação pra gente, né? Que Israel foi criado em 14 de maio de 48, né? De 48. Então vamos dar prosseguimento aqui, pessoal. Só para a gente finalizar, até o papo tá gostoso pra caramba, né? Eu gosto de falar sobre esse assunto bastante. Ó, o Lucas Core chegando aí também. Seja bem-vindo, Lucas. Seja bem-vindo aí. O Danilo Lima aí. Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui. E eu trouxe aqui, pessoal, uma matéria aqui para finalizar. E ao final eu tenho um recado interessante para vocês aí, tá, pessoal que está sempre participando comigo. Ele fala aqui que o NI, que é o The National Interest, né? Eu acredito que é um outro site de notícias, .org, né? .org. Ele fala aqui, ó, dos prováveis conflitos, né? Então, o que a gente está falando aqui no vídeo? A gente está falando que Donald Trump é o melhor amigo de Israel, né? E ele, sendo o melhor amigo de Israel, ele vai ser o pior inimigo dos muçulmanos, assim como ele falou, que vai aniquilar com o Estado Islâmico. Essas são palavras dele, pessoal. Ele falou que vai aniquilar o Estado Islâmico e vai para cima deles, né? Vamos dizer assim. Esse stream vai ser postado no YouTube, o Lucas falando aí. Vai sim, pessoal. Após a conclusão da live, assim que eu finalizar, ele é postado automaticamente, tá? Ele só fica um tempinho processando, depois já está postado. Então, vai compartilhando aí, pessoal. Vamos compartilhando para essas informações chegar nas pessoas aí, que é muito interessante. E aí, ele sendo o pior inimigo dos muçulmanos, teremos mais o quê? Que eles vão para cima também, né? Teremos terrorismo, mais terrorismo do que a gente está tendo hoje. A gente vai ter pessoas que ainda não estão dentro do terrorismo, aderindo ao terrorismo, né? Por exemplo, com a construção do terceiro templo, a indignação vai ser geral dos muçulmanos, até aquele mais brando, né, que vai ali só na mesquita e tal, e não é extremista, pode ser que a ira também entre dentro dessas pessoas, pessoal. Então o caos pode ser generalizado referente a isso, e temos uma guerra religiosa, né, uma guerra religiosa, né, a partir da religião. E o que acontece? O Sputnik News é um site pró-Rússia, como eu disse, mas ele traz algumas matérias interessantes, então cabe a gente filtrar, tá, pessoal? A gente filtra da Globo, que também eu não gosto da Globo, mas a gente filtra coisas que eles postam, CNN, eu trago daqui também do Reino Unido alguns sites que tem interessante também, então a gente filtra tudo, tá? Em busca da verdade sempre e do questionamento, porque esse é o intuito do canal, trazer os assuntos e a gente se questionar, né? Então, hoje, eu tenho certeza aqui que, assim como eu, vocês também vão dormir aí, pelo menos se perguntando, se questionando sobre isso que a gente conversou hoje aqui. Aí ele fala aqui, ó, que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse em um ambiente muito tenso na política internacional e tem que se esforçar para evitar a escalada de confrontos entre potências mundiais. Então, pessoal, o reloginho das guerras aí não é só Estados Unidos, Israel e mundo árabe. Ele vai muito além. Existem algumas outras coisas. E aí ele traz aqui, olha só, ele separou aqui 5 prováveis. Robert Farley, colunista da edição The National Interest, ele enumerou os lugares que estão em perigo de se tornarem, né, focos de novas guerras. Ele traz aqui, olha só. Península Coreana. Esse daqui já desde sempre, né? Desde sempre aqui, que está em perigo de guerra. Aí ele fala aqui, ó, que em primeiro lugar, de acordo com o autor, está a Península Coreana. A Coreia do Norte continua aumentando seu potencial nuclear
e a Coreia do Sul passa por uma crise política. Até a presidente de lá, eles estão querendo tirar, tá, pessoal? Assim como no Brasil aconteceu com Dilma Rousseff. O conflito pode ocorrer a qualquer momento. O novo presidente dos Estados Unidos poderá realizar um ataque preventivo para acabar com as armas nucleares norte-americanas. Ou, pelo contrário, será Pyongyang a atacar primeiro. Isto pode resultar, olha só, num confronto militar de grande escala, adverte Robert Farley. Olha o que eu disse aí, pessoal. Não é só Israel e ali. E Donald Trump, vocês viram como eu disse antes, ele está escolhendo, né? A base dele são militares, e militares ali bem, vamos dizer assim, que gostam, né, de uma guerra, gostam dos confrontos e gostam de ir para cima dessas pessoas aí, desses países. Ele está escolhendo esses militares. A dedo, os militares estão sendo escolhidos para ser os assessores dele. Tá, pessoal? Então, aqui é um primeiro, né? Vamos ver o comentário aqui. O pessoal mandou um link também, né? Deixa eu passar aqui, só subir um pouquinho dos comentários. O Fábio, né, mandou o Reddit, né? World News, muito bom site para as notícias. Obrigado, cara, obrigado. Eu vou salvar nos favoritos aqui para a gente analisar também. Deve ter coisa interessante. Obrigado pelo link aí. Aí, dando seguimento aqui, ele passa aqui para a Síria, né? Como a gente já vinha dizendo. Que outro perigo representa a Síria, né? Onde, como escreve o colunista, não pode ser excluída a possibilidade de um conflito imprevisto entre Rússia e os Estados Unidos. Isso pode ocorrer, por exemplo, devido a um eventual ataque parecido como Der Ezor. A situação se agrava com a presença de vários grupos armados em conflito. O que eu... Quanto à Síria, o que eu acho é que este problema Rússia e Estados Unidos, ele diminui um pouco, né? Diminui bastante com Trump na presidência, tá, pessoal? Com Trump na presidência. Ele diminui bastante. Aqui outro lugar que pega fogo, pessoal, a gente está tendo ameaças de guerra aí já há alguns meses, né? Fora que já há anos e anos vem acontecendo, só que há alguns meses isso aumentou. Então ele fala aqui, ó, a fronteira entre esses dois países está mais um ponto doloroso para a região. Trump, que em conversa eletrônica com o premier paquistanês, propôs ser mediador na regulação da disputa em torno de Caxemira. Pode simplesmente agravar a situação se a Índia e o Paquistão entrarem em conflito. Os Estados Unidos e a China poderão fazer a mesma coisa. Olha só, pessoal. Olha só, que interessante. Além de Índia e Paquistão, olha quem pode entrar nessa conversa aqui. Estados Unidos e China. E lembrando que, eu até falei isso ontem e falei em alguns outros vídeos, Donald Trump já teve aí um arranca-rabo com a China, porque ele ligou diretamente para o presidente de Taiwan, né, presidente entre aspas, que a China domina lá, e foi quebra de acordo isso, e a China fez um rebuliço, e aí aprendeu até um mini submarino, né, americano, acho que foi ontem ou anteontem, aprendeu esse submarino, coisa que não tinha feito antes. Então, eles estão começando as provocações, até mesmo antes de Trump assumir a presidência, tá, pessoal? E aí, descendo mais um pouquinho, fala aqui dos países bálticos, olha só. O autor vê a situação atual que vive na região, né, do Mar Báltico, um risco de escalada da confrontação, né, entre Moscou e Washington. De acordo com suas palavras, Donald Trump pôs em questão a necessidade de proteger os que não cumprem suas obrigações financeiras em relação à OTAN. Isto pode ter tanto consequências boas, diminuindo o nível de tensão nas relações russo-americanas, como ameaçar, né, com o agravamento do conflito entre Moscou e Washington. Eu volto a dizer, pode ter um problema referente a isso, sim, mas com Donald Trump na presidência, eu discordo um pouco dessa possibilidade aqui, né, de um problema entre Moscou e Washington, né, diminui um pouco com Trump na presidência. E o desespero da OTAN, da ONU, com Trump na presidência,
é que ele abandone um pouco, né? Deixa eles de lado, vai deixando eles de lado um pouco ali. Então, eles estão desesperados com isso, pessoal. Isso é assunto também para outro vídeo aí. E, por fim, né, ele fala aqui do cyberespaço. Olha só, uma guerra no cyberespaço. O Lucas falando aí, boatos que a OTAN está enviando soldados para a fronteira da Rússia. Isso é verdade? É verdade sim, o Lucas. Eu fiz até um vídeo referente a isso, tá? Tem aí, depois você procura nos vídeos aí anteriores, tá bem no título. A OTAN, ela... E é progressivo, né, o envio de soldados. Não é tudo de uma vez, mas eles estão enviando para proteger os países bálticos ali, que é o que eu estava falando agora aqui. Eles estão com medo da Rússia invadir aqueles países, então eles estão mandando soldados para lá de prontidão. Estão de prontidão já. Então ele segue aqui, ó, no cyberespaço, olha só. Por fim, destaca o autor, o próximo conflito de grande escala pode ocorrer no cyberespaço. O escândalo com a suposta pista russa nas eleições dos Estados Unidos, né, mostra que a escalada é muito possível. Há um elemento de incerteza devido ao fato de que os planos de Trump para a política exterior ainda são um grande mistério, mesmo para o Washington. Robert Farley frisa que conselheiros de Trump têm que fazer todo o possível para definir uma linha política que ajude a evitar o confronto. Ou seja, além da guerra, né, física aqui, a gente pode ter no espaço cibernético. Então, olha só até onde vai, pessoal. Então, a gente vai dar, eu vou dar só um segmento aqui para a gente finalizar, um assunto muito interessante. Então, recapitulando, falando de Trump, das possibilidades, destes sinais e essas coincidências, né, que podem ser profecias que estão se acontecendo, coincidências muito, né, no mínimo estranhas, né, até de números, né, se encaixando. Então, 2017 promete muito, pessoal, promete muitos acontecimentos, a gente tem que estar preparado aí, né, na medida do possível, preparado para esses acontecimentos e essas notícias que chegarão até a gente. Eu até, aqui no site do Questiones, pessoal, questiones.com, eu trouxe matérias também sobre isso, tá? E no canal aí, para quem não viu ainda, quem é não inscrito no canal, se inscreva aí, compartilhe. E eu trouxe um vídeo aí que eu falo também disso, de Trump e Putin juntos pelo terceiro templo de Israel, tá bom, pessoal? Tem aí também. Deixa eu só passar aqui. Então tá. Seguinte, pessoal, o que eu ia trazer de aviso hoje aqui no final. No final aqui pra gente. Ô, Thiago, obrigado, Thiago, viu? Obrigado bastante. Alguns recadinhos aqui. Quem quiser participar do grupo do WhatsApp, deixa o número aí depois nos comentários que eu adiciono, tá, pessoal? Vou pegando aí os números assim que dá e vou adicionando. Outro recado interessante que eu vou promover aqui no canal, porque como eu disse para vocês, o canal não é só meu, eu estou aqui como porta-voz. Nós fazemos juntos aí e vocês me ajudam nas lives, trazendo os assuntos, comentando, eu vou lendo, muitas coisas eu não sei, vocês trazem aí, eu vou lendo aqui. Então, o que eu vou promover? Live de terça-feira vai ser com os inscritos. E como você pode participar? Como você pode participar da live aqui para a gente conversar? E você traz assuntos para a gente conversar aqui certinho, faz uma pauta aí, a gente conversa, mediante um assunto pré-estabelecido. Você vai poder participar. Então anota aí, ó. Quem quiser participar da live de terça-feira, próxima terça-feira, vai mandar um e-mail para mim, para o e-mail renatobarros@questiones.com. Eu vou deixar aqui, ó, renatobarros@questiones.com. Deixei aí nos comentários escritos, tá, pessoal? Quem quiser, aí vai participar comigo no Hangout aqui. A gente prepara, faz aí com câmera, tudo certinho. Vai ser bem legal. A gente faz um bate-papo,
na terça-feira, na live de terça-feira. Então, para o pessoal, isso está valendo para os inscritos e o pessoal que está no grupo do Facebook e no WhatsApp. Então, quem quiser participar, e quem tiver no WhatsApp também fica mais fácil, vai mandar lá, falar, eu quero participar, eu já vou tomar nota aqui, e aí a gente vai escolhendo aqui, tá bom, pessoal? Então, eu vou finalizando esta live, tá? Finalizando por hoje. A gente rendeu bastante o assunto aí, né? Rendeu bastante. O Daniel de Lima aí, tô aqui hoje, foi a minha primeira vez no chat. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado por participar, obrigado a todos por participarem aí. Vamos ler alguns comentários aqui que o pessoal fez, né? Vamos lá, o Paulo falou aí, olho na Turquia, né? Pode ser um ponto-chave. Realmente, a Turquia tem tudo para ser um ponto-chave, ainda com aquele Erdogan, né? Erdogan na presidência. E aí a Alessandra fala, né? Quem elege são os delegados dos Estados Unidos, o povo vota para nada. Na verdade, o povo vota sim, é que são números, né? Os delegados lá que são escolhidos, cada estado tem um valor, né? É que lá não é diretamente, né, como aqui, né, a maioria ganha do povo, né, é a maioria dos delegados. Então, é até um jeito interessante de se eleger lá também. O Fábio aí vai indo, boa noite, Fábio. Apenas outro fã falando aí, né, a Turquia mudou de lado depois da tentativa do golpe. Pessoal, esse golpe na Turquia foi meio estranho também, até hoje não explicado. O Anderson Tadeu aí, boa noite, Anderson. O Ricardo aí, vamos ficar de olho na Rússia por esses dias. Pessoal, eu aconselho. O Putin, ele não é bobo, como eu falei para vocês. O Putin não é bobo. Escreve o que eu estou falando. Este cara, ele é inteligente e ele é estrategista, pessoal. Esse cara é estrategista. Tenha certeza disso. Ele fica na dele ali. Ele dá eu vou falar até essa palavra, as rasgadas, né? Como a gente fala aqui nas brincadeiras, a pessoa rasga, né? Ele dá as rasgadas dele de vez em quando com os repórteres e tal, mas até com elegância, né? E ele é estrategista, então ele tá na dele ali. Ele vai esperar o momento certo e ele coloca as investigações. Nesse caso da morte do embaixador da Rússia, não vai ficar barato, pessoal. Escreve o que eu estou falando. Não vai ficar barato. Não vai ficar só por isso. Matou e acabou e foi uma provocação. Não. Já está tendo a investigação devida e a Rússia é boa nisso. O Vladimir Putin é bom nisso e ele vai descobrir, pessoal. O Raza falando aí, rasgada com elegância é boa. Até para isso ele é elegante, cara. Eu já vi alguns vídeos, eu não vi ele sendo tão mal educado nas rasgadas dele aí. Então, o pessoal deixando o número aí, depois eu vou pegar, tá, pessoal? Se puder comentar também de novo aí. O Ricardo Guimarães aí, falando, Renato, parabéns na live, alto nível. Obrigado, cara, obrigado mesmo. Ricardo, obrigado a cada um de vocês que acompanharam, a cada um ainda que vai ver esse vídeo. Vocês que estão vendo agora, pessoal, compartilha bastante aí para esse vídeo chegar ao máximo de pessoas, para eles verem o que está por vir, né, o acontecimento, e para o canal aí crescer, né, nossa comunidade aí de questionadores crescer, né, a gente tem que sempre nos questionar aí, é isto que eu levanto, né, a gente não se contentar, eu sempre, desde que eu me conheço por gente, eu nunca me contentei com aquilo que me apresentavam. Eu sempre queria buscar o além, de saber o porquê, mas o porquê daquilo, né? O que foi o fator motivador daquilo, né? Eu sempre quis saber isso daí. Então, foi isso que me motivou a fazer esse canal, né? De compartilhar com vocês os meus porquês, né? Então, até por isso que vocês estão aqui, porque vocês se conectam a isso também, né? Com certeza vocês também têm isso dentro de vocês, né? De querer saber o porquê das coisas, né? O que está por trás, o que está motivando, né? O que pode acontecer. Então, estes questionamentos. Então, nós somos questionadores, né? Então, o canal está crescendo e a comunidade dos questionadores estão crescendo. Então, eu dependo de vocês também para fazer esse trabalho crescer ainda mais, tá? E eu vou melhorar, estou investindo aqui, pessoal, tempo
e algumas coisinhas aqui. Esta semana aí chega um microfonezinho que eu vou melhorar o áudio para a gente poder conversar melhor, tá? Vou perder esse eco, algumas falhas aqui. Vou melhorar a qualidade para a gente ficar cada vez melhor aqui no canal e o assunto sempre desenrolar aqui. Tá bom, pessoal? Alessandra e amigo, manda um salve aqui para Palmas. Um salve aí para você, Alessandra, para Palmas aí. Um abraço para todos aí. O Raza sempre participando aí, o Paulo Alves, né? O Fabiano aí, Fabiano Matos. Para quem não sabe aí, o Fabiano é meu parente, viu, pessoal? Vou entregar ele aqui, viu? Tá acompanhando aí. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui com esta live, tá? Tudo dando certo, eu agendo um evento para amanhã, para uma live também amanhã, porque tá bem interessante as lives aí, e o assunto estão rendendo, e vocês estão participando bastante, fazendo o assunto render e ficar legal aí bastante, tá? Manda um salve para Bertioga SP, um salve aí para Bertioga, Tocantins, um abraço aí. De onde... Vai, para a gente finalizar, escreve aí de onde vocês são. De onde vocês são aí, para a gente mandar um abraço aqui. Eu vou lendo aqui. Tocantins, aí o Tocantins. Salve para Santo Antônio dos Lopes, Maranhão. Rapaz, longe. Um abraço aí. Para quem não sabe, eu estou em São Paulo, tá, pessoal? Aí o Dejair falando ainda, tomara que eu fique no exército, estou precisando de um trampo. Aí sim. O Daniel de Lima, é verdade, Brasil precisa de mais pessoas como você, cara. Um abraço, Daniel, um abraço aí, Deus abençoe você, viu? O Ricardo aí, Guaíra, São Paulo, Rasa, Paraná, o Dejair, Natal, caramba, aí sim. Trampo, tu vai entrar na bala lá. O Alessandro falando, a Irlande não consegui ler, cara, Pinhuí, Minas Gerais, é isso? O Fábio Rezende aí, o Putin é do bem, está tendo a paciência de Jó para lidar com certos governos. Pessoal, isso é verdade, o Fabrício falou aí. O Putin está tendo uma paciência, cara, que eu não sei, viu? Eu não sei de onde está tirando, mas ele é um cara estrategista, né? Ele está esperando o momento certo, pode ter certeza disso aí. Liov, meu amigo aí, Sampa na área, São Paulo também, Anderson também tô aí. O Bruno Barbosa, eu gosto muito desse canal, obrigado, viu, Bruno? Obrigado mesmo. Então, relembrando, pessoal, próxima terça, vamos ter aí outros dias de live também, provavelmente amanhã, eu vou ver se tudo der certo, que eu tenho uns afazeres amanhã que pode acabar atrapalhando se eu marcar um horário aqui agora, mas aí eu vou marcar. Mas aí, próxima terça, então, vocês anotaram aí, renatobarros@questione-se.com. Quem quiser participar da live na terça-feira que vem, vai mandar um e-mail para mim, falando, eu quero participar, aí eu vou entrar em contato. E aí eu vou escolher, tá, pessoal? Eu vou vendo o critério que eu vou escolher, mas não fique chateado aquele que eu ainda não escolhi nessa terça agora. Vamos ter outras lives aí também, que eu vou escolher o pessoal para participar comigo, tá? E aí a gente vai conversar aqui, pessoal. Conversar com amigos e fazer a live e trazer os assuntos e escutar a opinião de cada um, tá bom? Porque o canal é nosso, como eu falo, né? Somos questionadores aí, tá bom? Então aí, ó, eu sou de São Paulo, Sorocaba. Aí, Sorocaba, já morei em Sorocaba, o Liov Ben Yahoo. Já morei aí, viu? Tamo juntos, terça-feira, boa noite, fui. Então, até mais, pessoal. Vou ficando aqui, tá? Ficando por aqui. Obrigado por participar, por acompanhar. Hoje foi uma live muito boa de crescimento aí, de conhecimento. Então, foi muito bom estar com vocês aqui nesta terça-feira, viu? Muito obrigado. Fiquem com Deus, todos vocês, né? Obrigado por participarem, por se inscreverem. Compartilhem aí o vídeo. O Questione-se também tem site, tá? Questione-se.com. Tem o Facebook e o Twitter. E eu estou aberto a contato a todos lá. A qualquer momento você mandou uma mensagem, assim que eu ver, eu respondo. A gente está junto aí, tá bom? Então, boa noite aí. Fiquem com Deus. E até a próxima aí, provavelmente amanhã. Um abraço. Trump, Israel?
vocês vão ver diversas matérias relacionadas a Donald Trump e a Israel, tá certo? E aí eu peguei uma matéria aqui. Isso também acontece em outros sites aí de notícias, como é o outro que eu separei, também o Sputnik News também tem lá. O que acontece? A matéria, e ela é até recente, tá, pessoal? Ela é recente, foi esses dias agora. Trump escolhe judeu de extrema-direita para a embaixada de Israel. Escolha foi criticada por líderes palestinos e até mesmo judeus, da ala moderada, né? Que não é o de extrema-direita, né? Não é o ultra-ortodoxo. E fala aí que Obama aluga escritório perto da Casa Branca. Vai se tornar ativista. Olha só, pessoal. Olha que engraçado. Vocês estão entendendo aí o que já está acontecendo aqui? Só introdução, olha só o que já está acontecendo. O pessoal chegando aí, o Paulo, né? O Raza. Sejam bem-vindos, meus amigos, aí sempre acompanhando. Hoje, lembrando que eu vou trazer uma proposta aí para os inscritos, tá, pessoal? Vocês acho que vão gostar aí. Mas eu vou deixar para o final, tá? O que acontece? Olha só, eu vou destacar aqui algumas partes. Trump escolhe judeu de extrema-direita, é aqueles conservadores, ou seja, ele preza por tudo aquilo lá que vem desde antigamente, né? Desde os tempos antigos, de Israel, do povo judeu, seria um de extrema-direita, que ele se refere aqui, para a embaixada de Israel. E onde vai ser essa embaixada? Que é um assunto bem legal, e eu trouxe umas coincidências tremendas, né? Que é referente a Donald Trump, que é como o título eu coloquei aí do vídeo, né? Que ele vai ser o melhor amigo de Israel. No final, eu deixei separado alguns possíveis confrontos aí, que a mídia já está falando, de 2017, né? Porque a gente está aí há poucos dias de 2017. Lembrando aí, o Facebook do Questione-se também, o pessoal pode acompanhar por lá, a gente posta as matérias lá. Tem o Twitter também, tá, pessoal? E é tudo QTS Questione-se, então vocês podem acessar aí. Olha o que eu vou deixar separado aqui, ó, que eu deixei grifado. Aí vocês vão me perguntar por que eu tô com a Bíblia Online aberta aqui no canal, né? Eu que não costumo misturar, né? Religião com o canal aqui, eu sempre separo. Mas esse assunto, pessoal, como fala de Israel, existem algumas possibilidades que a gente tem que discutir e tem que trazer ao canal. Eu tive que trazer para cá para o canal. O que acontece? 45, o que ele fala? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, mão direita, para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. É só para uma introdução para vocês aí entenderem no final por que eu li Isaías 45. Tá bom, pessoal? Vocês vão entender aí. Aqui no site do G1, se vocês fizerem a busca como eu fiz aqui, ó, fala, pessoal, boa noite. Renato do canal Questione-se, sejam bem-vindos. Vamos esperar o pessoal chegar aí, o pessoal está chegando. Opa, o TK Games, o Fabiano, o Apenas Outro Fã, parou de ver a Netflix, que honra, hein? Obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. Vamos participar todos juntos aí, é um bate-papo aí, para a gente ter ideia do que vai acontecer aí neste ano que vem. O TK Games falando aí que aí aqui na Europa, por enquanto, o clima tá bom. Qual lugar da Europa você tá aí, TK Games? Fala pra gente aí. O Fábio Gonçalves aí, boa noite, Fábio. Então vamos esperar o pessoal chegar mais aí. O Fábio Rafael aí, né, consegui ver hoje.
Uma eu tô aqui, aí sim. O Eduardo Rocha, boa noite. Fábio Gonçalves. Ah, o TK Games está em Portugal, então tem bastante... Você consegue ver bastante informações aí da Europa, né? Pode trazer até pra gente aí, se souber de alguma coisa, viu? Pode ficar à vontade aí para trazer. O Alan, boa noite, sejam bem-vindos. O Raul Lindon, canal top, mandou alô, um abraço, meu amigo, um abraço para você aí. Santos novamente com a gente aí, boa noite. Segundo o Donald Trump, vai ser em Jerusalém. Olha só, hoje ela é em Tel Aviv. Tel Aviv, que também é capital de Israel. Porém, o que eles lutam é para que Jerusalém seja reconhecida pelo mundo como a capital de Israel. E aí o Donald Trump veio em sua campanha, e também logo após aí vencer, né, as eleições, ele veio e disse que Jerusalém vai ser a capital de Israel. Olha só. E aí o que vai acontecer? Como eu disse ontem na live, os muçulmanos, os árabes e todo aquele que é contra Israel, que se levantam contra Israel, o que eles vão fazer? Eles vão bater de frente. E aí tivemos a Palestina, né, foi um dos primeiros a se manifestar, dizendo que vai tornar a vida de Israel e de Trump um verdadeiro inferno se ele fizer isso, né? E o que eu acredito já é que já está tudo preparado, porque por ele escolher essa pessoa aqui na matéria eles trazem. Eu vou passar o vídeo rapidamente, é um vídeo de 2 minutos, tá bom, pessoal? Isso é do Jornal Nacional. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a causar polêmica. Dessa vez foi na escolha do novo embaixador americano em Israel. David Friedman é um advogado especializado em falências, sem experiência diplomática. Donald Trump disse que a escolha reflete um compromisso de aprofundar as relações entre Israel e Estados Unidos. A nomeação, que ainda precisa ser confirmada pelo Senado, sinaliza uma mudança de rumo. Friedman questiona, por exemplo, que a criação de um Estado palestino seja o caminho para alcançar a paz. Há décadas, a chamada solução de 2 estados é o ponto central. No jornal já não diz quase nada sobre conflitos. Cara, eu falo para você que isso é mundial, né? A grande mídia aí, eles não noticiam tanto, né? O quanto a gente gostaria, né? Não tanto quanto a gente gostaria, eles acabam não noticiando. Então, isso que é chato pra caramba. A gente tem que ficar angariando matérias e materiais, né? Para poder estar sempre atento aí aos acontecimentos. Então, graças a Deus que hoje tem a internet, né? Para a gente poder ficar ligado e poder fazer a filtragem dos materiais, né? Então, pessoal, o que a gente vai falar hoje aqui, né? Enquanto o pessoal vai chegando aí, né? Lembrando, né, que o YouTube está com um problema aí e as pessoas não estão recebendo notificações, né? Muitos aí ficam sabendo na hora, assim, da live ou do vídeo enviado, ficam sabendo apenas ali quando estão navegando no YouTube, né? Que tem alguma notificação por ali, mas no celular, no próprio YouTube deles ali, então tá difícil receber a notificação. Então, até hoje aí já tem mais de uma semana que tá com esse problema. E fora que os canais estão perdendo inscritos só da pessoa não assistir um vídeo, por exemplo, recebe a notificação e aí ela não tem tempo de ver naquele horário, ela vai e descarta aquela notificação. Aí ela automaticamente está se desinscrevendo do canal, pessoal. É um bug aí doido. Então, se acontecer aí, o pessoal fica atento, volta ao canal, se inscreve aí para a gente manter contato. O Eduardo Rocha aí, vamos começar assim, vamos começar